Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão nessa noite felizes? Quantos estão na presença do nosso Deus, amém? Glória a Jesus. Sem perda de tempo, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do verso 37 ao verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. É com muito temor e tremor que eu prego essa palavra hoje. Já há alguns dias Deus tem colocado ela no meu coração e eu não posso correr daquilo que Deus quer falar com a igreja. Glória a Deus. Amém, meus amados? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche seus olhos comigo. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, Jesus querido, nesta noite eu me coloco na tua presença e peço a ti, meu amigo Espírito Santo. Tu sabes que sem ti nada sou, portanto nesta noite, ó Espírito Santo, me toma em tuas mãos, ó Deus de poder, Senhor, estamos diante da tua santa, gloriosa palavra. Portanto nesta noite eu te peço, usa-me, Senhor, com poder, usa-me, Senhor, com autoridade, faça de mim porta-voz do céu nesse lugar, nessa noite, para que eu venha ser fiel à tua palavra, que eu não venha me desviar de nenhuma vírgula, mas que eu venha transmitir à tua igreja tudo aquilo que o Senhor já tem falado comigo, meu Pai. Portanto, Deus, me dá ousadia, me dá graça, me dá intrepidez, Senhor, para estar pregoando esta palavra nessa noite. Meu Deus, eu repreendo todo obstáculo, eu repreendo todas as barreiras que o diabo e os seus demônios querem levantar, todo demônio que vem para roubar a atenção da igreja, todo espírito que vem para tirar a ordem do culto, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo demônio que vem para arrebatar a palavra, todo demônio que põe agravo nos ouvidos, para que eles não ouçam a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo mal bata em retirada, que Satanás e os seus demônios batem em retirada. Meu Deus, coloca dos teus anjos, ó Pai, aqui, Senhor, dentro desta igreja, Senhor, da nave, aqui no altar, ó Deus de poder, anjos ministradores, ó Pai, e também anjos guerreiros do teu exército, e que todo mal caia por terra. Abra os ouvidos espirituais, abra os corações espirituais nessa noite, meu Deus Todo-Poderoso, vai tirando todo tampão espiritual, vai tirando, meu Deus, vai despedaçando os corações endurecidos. Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra nessa noite como semente, que ela venha encontrar no coração aberto, e que ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Portanto, meu Deus, eu me coloco na
na plena dependência do teu Espírito, reconhecendo que sou pó, reconhecendo que sou cinza, que sem ti nada sou. Portanto me toma, labracomanaia, em tuas mãos nessa noite, ó Pai, e que eu venha ser fiel na transmissão da tua palavra. É o que eu te peço, no nome bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, já faz alguns dias que Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração. E enquanto no finalzinho da tarde ali eu pegava essa palavra e eu estava lendo essa palavra, irmãos, um grande temor da parte de Deus veio sobre o meu coração. E eu quero que a minha oração a Deus, eu quero que esse mesmo temor que está sobre a minha vida venha também entrar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, algumas indagações vêm à nossa mente. Por que essa igreja é uma igreja vitoriosa? Por que essa igreja é uma igreja que a cada dia a palavra do Senhor diz que Deus acrescentava as almas que iam sendo salvos? Por que esta igreja, nos dias delas, muitos sinais, prodígios, maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos? Então vem na nossa mente essa indagação, e nós como pastor, querido, nós muitas vezes questionamos a Deus, porque o próprio Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, se os sinais não têm acontecido hoje, algo está errado, alguma coisa precisa ser consertada. E há algum tempo, eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo, ele começou a revelar ao meu coração algumas verdades espirituais, e com a ajuda dele eu quero transmitir ao coração da igreja nessa noite. E quando eu olho para os dias desta igreja, eu vejo, irmãos, que os irmãos naqueles dias ali, eles tinham um diferencial que muitas vezes nós não temos hoje. A primeira coisa que Deus colocava no meu coração, que Deus falava comigo, é necessário, chegou o tempo de nós pararmos de sermos crentes e nos tornarmos cristãos. Meu Deus. Chegou o tempo, vou repetir, de nós pararmos de sermos crentes, entre aspas, e nos tornarmos cristãos. Por que eu digo isso? Porque crente até o diabo é. A Bíblia fala que ele crê, ele estremece, ele viu até os face a face, coisa que eu e você não vimos ainda. Só que quando eu digo que nós temos que deixar de ser crentes e passar a ser cristão, sabe por que eu digo que nós temos que ser cristão, meu querido? Porque se nós vamos pegar hoje, num percentual da igreja brasileira, nós vamos ver que no nosso país existem quase 50 milhões de cristãos, de pessoas, melhor dizendo, que se dizem cristãos, mas olha a situação do nosso país. A corrupção começa nos altares. Então são crentes nominais, mas não são cristãos, porque eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que cristão é todo aquele que se parece com Cristo. Essa palavra, ela surgiu na igreja de Antioquia nos dias dos apóstolos. E sabe por quê? Que aquelas pessoas eram chamadas de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, eles viviam do mesmo modo que Cristo viveu, eles andavam como Cristo andava, eles testemunhavam como Cristo testemunhou. E eu pergunto: e nós hoje? Qual tem sido o nosso testemunho? Irmãos, dá vergonha você entrar em muitos lugares e você dizer que você é crente em Cristo Jesus, por causa do mau testemunho. Tempo atrás eu estava nascido numa loja que vende ternos, e o dono da loja falou assim: olha, os maiores caloqueiros são os crentes. E muitos até mesmo pastores, que anda bonitinho, todo engravatadinho, pregando para lá e para cá, mas não honram os seus compromissos. Eu pergunto: que cristianismo é esse? Andar a baixeia, andar a manaios. E a segunda coisa que o Espírito Santo falava comigo, também é tempo, irmãos, de nós deixarmos de sermos membros e passarmos a sermos discípulos.
Hoje a igreja está cheia de membro. Membro, você é de um clube social. Membro, você é de uma entidade filantrópica. Mas eu entendo que na igreja nós somos discípulos. O nosso chamado é ser discípulo. O nosso chamado é fazer discípulo. Está cheio de membro hoje. As igrejas, mais membro que não quer mover o seu Deus para fazer a obra do Senhor. Pessoas que não estão nem aí para a obra de Deus. Simplesmente acham, porque viram um culto de domingo como esse e se assentaram para ouvir. Já está tudo bom, já está tudo beleza, mas eu digo para ti, não está. Vai chegar o dia do acerto de contas. E a palavra do Senhor diz que o juízo vai começar primeiro pela casa do Senhor, querido. E naquele dia nós não vamos apresentar, nós não podemos apresentar diante dele de mãos vazias. Jesus vai falar assim: cadê? Cadê o talento que eu coloquei na tua mão? Ah, mas eu não tinha capacidade. Mentira, eu dei segundo a capacidade de cada um. A um 2, a um 5, a um 1, mas eu dei cada um segundo a sua capacidade. Você não tinha capacidade de exercer 10, mas eu te dei 5. Cadê os 5? Então naquele dia ele não vai ter desculpinha, não. Aí eu não fiz porque o pastor não deixou. Mentira. Só não trabalha nessa igreja que não quer. Só que eu não vou ficar me oferecendo, irmão, vai lá, eu não vou ficar implorando e mendigando, não. Se não quer, Deus levanta outra, a obra não para. Não pense você que nós somos, querido, insubstituível, não. Então é tempo de nós deixarmos de sermos membros e passarmos a sermos discípulos. Qual que é a função do discípulo? Fazer outro discípulo e fazer discípulos. Pastor, tá duro, vai apertar mais aí, não esquenta a cabeça não. Meu Deus, aperta assim toda, Jeová. E Deus, irmãos, Ele colocava no meu coração 6 características que fizeram da igreja primitiva uma igreja vitoriosa. E eu quero discorrer sobre cada uma nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, com aquele povo, é que todos aqueles homens, aquelas mulheres, eles passaram por um verdadeiro arrependimento. Está no versículo 38, quero que você acompanhe comigo. Veja que quando eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? A primeira coisa que Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa que aconteceu com eles, a primeira característica que havia sobre eles, é que havia sobre eles um verdadeiro arrependimento. Fala comigo assim: eles passaram por uma metanoia. A palavra arrependimento, irmãos, no grego significa metanoia, e da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento. Então havia um verdadeiro arrependimento, e eu pergunto: será que no nosso meio há um verdadeiro arrependimento? Ou será que eu sou daquele que eu peço perdão, passo uma semana, estou praticando a mesma coisa? Que arrependimento é esse, querido? Aquele que confessa, aquele que se arrepende, confessa e deixa o seu pecado, alcança a misericórdia. Uma coisa é eu não conhecer, e outra coisa é eu conhecer e continuar vivendo na prática do mesmo pecado. Eu costumo dizer, irmãos, que pecado na vida do crente tem que ser acidente de percurso e não prática de vida. É acidente de percurso. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós já estamos pecando, porque estamos fazendo de Deus mentiroso, porque Ele diz que todos pecaram. Muitas vezes pecamos até mesmo inconscientemente, quando você vê se já pecou. Mas não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz que nós não podemos viver na prática do pecado. E eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristã, ela está vivendo na prática do mesmo pecado. Vem para a igreja, ouve a palavra, é pregada, a palavra contra o pecado, ela sai, e no outro dia está fazendo as mesmas coisas. E eu pergunto: que arrependimento é esse? Jesus, querido, Ele está disposto a perdoar todo aquele que se arrepende. Mas a ordem dele continua sendo a mesma coisa que ele disse para aquela mulher apanhada no adultério: vai e não peques mais.
um genuíno arrependimento. Mudaram a mente. Sabe uma coisa que foi difícil, irmãos, que aconteceu com Israel no Antigo Testamento e acontece conosco hoje que somos o Israel espiritual de Deus, é que Deus tirou o povo do Egito, mas eles saíram do Egito, mas levaram o Egito dentro dos seus corações. E a mesma coisa eu entendo que acontece hoje dentro da igreja. Tem muitas pessoas que saíram do mundo lá fora, só que o mundo ainda não saiu dos seus corações. Não mudaram ainda as suas mentes, não compreenderam aquilo que Paulo diz ali em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, que você possa mudar de mente. Coisa que mais entristece o meu coração, querido. Tivemos aí, acho que foi domingo retrasado, domingo passado, nem lembro que dia que foi essa parada. Os meninos da ripa aí. E vem aí pessoas que se dizem cristãs, está lá. Meu Deus, no meio da idolatria. Eu fico imaginando, irmão. A vez você vai para a Eu não sou radical, não, querido. Eu conheço Bíblia. Eu fico imaginando Paulo. Se Paulo, na comemoração da deusa Diana, ele estaria lá vendendo aguinha para os seguidores da deusa Diana, ele estaria indo lá, eu vou lá passear lá na adoração da deusa Diana. Querido, em 3 anos que Paulo ele teve na igreja, ali na cidade de Éfeso, aquela idolatria caiu por terra, porque eram homens consagrados, eram homens que buscavam, eram homens que não contaminavam, eram homens que mudaram a sua mente, e aonde eles chegavam, sabe o que o povo dizia quando eles chegavam? Aqueles que têm transtornado o mundo chegando até nós. E eu pergunto para vocês hoje: chegou o crente, chegou o crente lá, o crentinho. Já dá risada da cara de muitos crentes hoje. Então, querido, é tempo de nós queremos ser uma igreja vitoriosa. É tempo de nós mudarmos a nossa atitude. Segunda coisa, está no versículo 41. Eles obedeceram a palavra. Versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Eles receberam porque eles obedeceram. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eu pergunto: nós temos obedecido? Temos guardado a palavra do Senhor no nosso coração? Irmãos, como tem pessoas enganadas aqui? Como tem pessoas enganadas? Jesus disse assim: se alguém diz que me conhece e não guarda as minhas palavras, é mentiroso. E ele revelou algo muito sério. Eu quero que você leia comigo em João 15, versículo 14. Manoé, coloque-se de pé e leia para nós. Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em Lucas 6,46, Jesus disse algo muito sério também. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? De nada adianta que, Senhor, mas eu não obedeço a palavra. De nada adianta eu me referir a Ele como Senhor. É até uma incoerência eu dizer que Ele é o meu Senhor, se eu não sirvo a Ele, se eu não obedeço. Porque basta ao servo obedecer ao seu Senhor. Essa palavra tem sido muito banalizada nos nossos dias, mas essa palavra nos tempos bíblicos, além da palavra grega kyrios, significa supremo, soberano. Quando eu digo que eu recebi a Ele como Senhor, significa que eu sou, aleluia, o seu servo, e que eu estou vivendo para obedecer a palavra dEle. Só que Deus, Jesus é tão maravilhoso que, embora nós sejamos servos, Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como
amigos. Ele diz assim: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E diz em outra passagem: olha, tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então Ele nos trata como amigos, mas como amigos, querido, Ele pede para que eu e você obedeçamos a sua palavra. É por isso que em tantas partes das Escrituras, principalmente ali em Apocalipse, quando Ele envia aquelas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, Ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvidos, querido. Ele pede para que eu e você obedeçamos a sua palavra. Então essa igreja era uma igreja vitoriosa, porque eles obedeciam. Terceira coisa que o Espírito Santo colocava no meu coração: por que era uma igreja vitoriosa? Porque eles tinham perseverança. Versículo 42. E perseveravam. Sabe o que significa essa palavra no original? Significa você não mudar de intento enquanto você não alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Eles tinham perseverança. E eu pergunto: e nós temos perseverança? Você ora uma semana por essa bênção, Deus não te dá, você já desiste. Você ora um mês, Deus não te dá, você já murmura. Só que eu vejo na Bíblia homens e mulheres que calejaram os joelhos de orar, querido. Sabe quantos anos Isaac, ele orou para que Deus abrisse a mala de Rebeca? Sabe quantos anos? 20 anos. Nós oramos 2 anos, já estamos aí reclamando, murmurando, achando que é muito. Cadê a perseverança? Eles tinham perseverança. Então eles perseveravam. A primeira coisa que eles perseveraram está escrito aí, olha. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles guardavam. Sabe o que é doutrina? Os ensinamentos de Jesus que Ele confiou aos seus apóstolos. Eles guardavam as Escrituras, eles guardaram a doutrina do Senhor Jesus. E nós temos guardado? Eu dei um exemplo aqui. Que comunhão há entre a luz e as trevas, Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 6. Que concorde há entre Cristo e Belial. Como que eu, que fui chamado para ser santo, vou estar no meio da idolatria, andando, comendo as coisas consagradas a ídolos, comprando coisas amaldiçoadas, levando para minha casa, depois o negócio desanda, o negócio começa a dar tudo errado, e eu não sei o porquê. Eu começo a questionar Deus: mas por que está dando errado? Mas eu não enxergo a minha procedência, que eu estou fazendo tudo que é contrário a Deus. E como dói no meu coração quando eu fico sabendo desse tipo de coisa. Porque a gente luta para ensinar a verdade. E a coisa que mais dói no pastor é você estar ensinando e a pessoa está persistindo no erro. Chega a época da maldição das festas juninas, está lá o crente, essa parte dançar forró. Comendo de coisa consagrada a ídolos. Agora eu pergunto: está sendo ensinado, não está? Está sendo ensinado ou não está? Quem participa da escola bíblica aqui? Está sendo ensinado? Nos cultos está sendo ensinado? Agora, por que muitos não estão perseverando na doutrina? Você sabia que João ele diz assim: olha, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em sua casa, e com os tais nem ainda comais. Depois eu sou radical? Então todos os apóstolos eram radical, querido. Então, se eu não guardo a doutrina, se eu não permaneço na doutrina, a própria Bíblia está me dizendo que não é para me receber e nem comer comigo. Segunda coisa que eles perseveravam na coinonia, na comunhão. Está aí no versículo 42.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você tem perseverado na comunhão? Sabe o que significa eu ter comunhão? Como tem gente enganada, nosso crente enganado, pastores enganados. Porque eu vou falar da minha classe. Tem pastor que pensa, ô missionário, que lá no céu vai ter um lugarzinho da Assembleia de Deus, um lugarzinho da Quadrangular, da Batista, da Graça Plena em Cristo. Pessoas enganadas aqui. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele não vê praga dentro do nosso canal. Deus, Ele olha para Maracaí, Ele vê a igreja dele que está em Maracaí, da qual nós somos uma pequena congregação. Agora, se eu, como pastor, não tivesse entendimento, aonde eu quero morar, querido? Se eu não consigo ter comunhão com outro pastor que ele é da mesma fé que eu, se eu fico ficar olhando somente para a praga da igreja, ficar olhando simplesmente para o meu umbigo, não estou nem aí, não. É eles lá e eu cá. Que engano isso, querido. Como que Satanás ele tem agido nisso? Como que tem pastores enganados, querido? Como que tem crentes enganados? Essa palavra comunhão significa você partilhar com o teu irmão do mesmo amor, do mesmo ideal. É você viver em união com ele. É você amar ele com amor ágape, com amor em Cristo. Isso significa viver em comunhão. Está doido da igreja, mas eu não falo com a irmã Francisquinha porque eu não vou para a casa do cara dela. Está doido da igreja, mas o irmão Joãozinho, ele pisou no meu carro aquele dia, então é ele para lá e eu para cá. Que comunhão que é essa? Você acha que dessa maneira você vai morar no céu? Só se for no céu da boca da onça, no céu dos céus, aonde habita o meu Deus, você não vai não. Então, João ele é muito enfático, ele diz assim, olha, porque se eu não amar o meu irmão com a qual eu estou vendo, como eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu irmão a qual eu vejo? Como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então o irmão está cheio de pessoas enganadas. Vou falar daqui, ó. Irmãos, quando eu me deixo a pé da vida, a igreja tem quase 90 membros. Santa Ceia, mais de 20 falou. Já começa aí. Então, se estão faltando na ceia do Senhor, alguma coisa está errada. E eu me preocupo muito como pastor. Alguma coisa está errada. Agora sim, reflita comigo. Se nós, irmãos, que somos aqui aproximadamente 100 pessoas, se no meio desses 100 eu tiver algum que eu não vou com a cara dele, que eu tenho alguma barreira com ele, eu tenho que tratar de me consertar enquanto é tempo, porque se Jesus Cristo voltar, você não sobe. Ah, pastor, você é muito duro, você vai me julgar. Não é julgar, é a palavra. É a palavra de Deus que diz isso. Eu tenho uma barreira com meu irmão, eu sou homicida. Não funciona isso, querido. O cristianismo é andar junto. A palavra de Deus diz que nós somos corpo. Todo corpo, querido, ele tem que ser interligado, ele é ajustado. Não adianta nada nós cantarmos aqui, somos corpo bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Então nós temos que voltarmos à comunhão. Esse povo, eles tinham comunhão. Glória a Deus. Outra coisa que eles perseveravam, está no versículo 42 ainda. Perseveravam no partir do pão. Sabe o que era o partir do pão? Eles comiam juntos, sim. Mas o partir do pão, segundo os historiadores, era a ceia. Eles perseveravam nisso. Pastor, fica careca, irmãos, domingo é ceia, irmãos. Não falte, irmãos. Venha celebrar a memória da morte do nosso Jesus. Ele morreu por nós. Pastor, fica careca. Pastor, gasta saliva de ensinar, de falar, para a igreja participar. A ceia é um dos cultos mais importantes do mês. Não que todos os demais
alto, tá nem aí. Alta na ceia, nem aí. Uma coisa é um motivo de força maior, uma coisa é estar trabalhando, é compreensível, mas tem gente que não vem porque não quer. Agora eu pergunto, está perseverando no partir do pão? Está perseverando? E eu pergunto, até quando vão viver enganados? Até quando? Deus te glória. Aleluia a Deus. Outra coisa que eles perseveraram. E nas orações. Temos perseverado na oração? Irmãos, eu conheço um segredo para nós sermos abençoados. Está aqui, ó. Boca do pó. Já que o Nico falou sexta-feira aqui. Não tem vitória sem oração. Os maiores homens do passado, sabe por que eles foram vitoriosos? Porque eram homens que oravam. O próprio Jesus, ele sendo santo, nos deixou o maior exemplo de uma vida de oração. Quantas madrugadas Jesus não passava de joelhos. Ah, mas ele era o filho de Deus, mas ele era homem. Deus fiel. Santo que sabe. Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Tessalonicenses 5,17. Já que Davi lê bem alto para nós. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando e vou estar orando? Sim. Mas e quando eu estou dormindo, tua mente está ligada nele? Quando eu digo, querido, Paulo está sendo radical aqui. Sabe o que significa orar sem cessar? Você está trabalhando ali, mas a tua mente está meditando nele. A tua mente está meditando na lei dele. A tua mente está adorando a ele. Isso significa, orar sem cessar significa que você está em comunhão, em linha direta com o céu. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo diz aí. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Sabe por que ele nos manda perseverar na oração? Porque orar não é fácil. Você já parou para pensar nisso aí? Você pode estar fazendo 1001 coisas na tua casa, não tem interrupção nenhuma, mas basta você dobrar o teu joelho. É o celular que toca, é o vizinho que vai bater na porta da tua casa, é o cão de vizinho lá que fica latindo, é o vizinho que vai lá e põe um funk, um rap lá para tirar a tua paz. Agora eu pergunto, por quê? Porque o diabo sabe que o maior poder está quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com o nosso Deus. Jesus, irmãos, ele nos ensinou o princípio da oração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos. Ele já está mandando você orar, mas já está nos dando a garantia da vitória. O que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abre. Então ele está falando de perseverança. Então, se nós queremos ser uma igreja, irmãos, vitoriosa, nós temos que aprender a orar. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23, que Maria lê para nós. Deus fiel. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar com vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Prestou atenção o que Samuel está dizendo aí? E quanto a mim, longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Você sabia que eu, como pastor, se eu negligenciar na minha oração por vocês, eu estou em pecado? É o que a palavra de Deus está dizendo. Samuel era quem? Um líder. E quanto a mim, longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Então pastor, vai ficar tudo sossegado.
pega na curva. Eu tenho que orar, mas você tem que fazer a tua parte também. Deus te deu dois joelhinhos, Deus te deu uma boquinha bonita para você colocar ela no pó e você clamar, e você orar, e você persistir, e você clamar o teu Deus até Ele dar a vitória. Sabe o que eu não entendo, irmãos? É o quanto nós desistimos facilmente de orar. E o diabo, ele sabe disso. Você sabia que o diabo, ele não desiste facilmente? Ele tem a capacidade de tentar o próprio Cristo. Agora, quanto mais eu e você. Ele não desiste, ele é paciente, ele espera a ocasião oportuna, porque o texto diz, depois que Jesus venceu ele ali, no deserto, a Bíblia diz assim, e se ausentou dele por algum tempo, até uma ocasião oportuna. Mas sempre você via o diabo levantando as pessoas contra o ministério do Senhor. E você acha que na minha vida e na tua vida é diferente? Não estejamos não aqui em oração, só Deus sabe. Nós aqui da intercessão, o que nós passamos? O que nós sentimos na nossa carne, está aí, missionário Luiz, é verdade ou não é? Sentimos a afronta de Satanás na carne. Agora, ai, se não tiver, querido, pessoas orando, colocando a igreja, orando pela tua vida. A quarta coisa que eles tinham, fala comigo assim, eles tinham temor. Versículo 43 diz assim, e em toda alma havia, preste bem atenção, e em toda a alma, e em toda a alma havia temor. Como pastor, eu posso dizer aqui, em todos nós há temor? Não, porque eu sei que tem pessoas aqui que não temem a Deus. Deus está falando, Deus, filho, direita o teu caminho, filho, deixa o caminho errado, está entrando por aqui, saindo por aqui, sai da igreja, hoje é domingo, segunda-feira, está praticando as mesmas coisas, e eu pergunto, aonde está o temor de Deus? Então eu não posso dizer em todos há temor, porque não está, não tem. Não é todos que têm o temor de Deus, e nós estamos vivendo em meio a uma geração de crentes que já não temem mais a Deus. Quantos que estão aí, querido, que estão brincando com o Senhor, e com Deus não se brinca, irmãos, porque a palavra dele diz que Ele é amor, sim, mas Ele também é justiça, Ele é fogo consumidor. Eu já disse isso aqui, vou voltar a dizer. Tem muitos que Deus está dando corda. Não, pode ir, vai. Dando corda, mas quando ele começar a puxar, aí não adianta gemer, não adianta, Senhor, ter misericórdia, porque o tratar de Jeová é doído. É doído. É doído, e muitas das vezes ele toca naquilo que você mais ama. Ah, pastor, está jogando praga. Não, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele vai tocar na tua ferida. Ele vai tratar você onde mais dói, para você se converter e ser um crente verdadeiro. Então é tempo de nós buscarmos o temor de Deus. É tempo de nós. O que significa, pastor, temor? É ter medo de Deus? Não. É você ter reverência, é você ter respeito, é você reconhecer que o nosso Deus, Ele não é homem. O nosso Deus, Ele está no patamar mais elevado. Com Ele eu não posso brincar, com Ele eu não posso tratar as coisas dele de qualquer maneira. Então está dizendo que em toda a alma havia temor. E daí o Espírito Santo me deu a resposta. Olha a parte B. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe por que aconteciam sinais? Havia temor, havia comunhão, havia perseverança na doutrina, no partir do pão, nas orações. E uma igreja assim não tem como não ser vitoriosa, irmãos. Fala para o seu irmãozinho, é tempo de nós buscarmos o temor de Deus. Quinta coisa, eles tinham também união. Versículo 44.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Você já prestou atenção que nesse texto as palavras que são usadas são as palavras todos, tudo, unidos, juntos. É Deus nos ensinando, querido. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Fala dessa maneira assim: a desunião é a maior causa de Satanás derrotar muitas igrejas. Sabe por quê? O próprio Cristo já nos ensinou esse princípio. Uma casa dividida não subsiste de nada. O salmista, ele diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem um. E ele compara a união com a unção sacerdotal. Ele diz assim: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão escorre até o óleo dos seus mantos. Então ele compara a união semelhante à unção sacerdotal. Então eu entendo que uma igreja que ela não é unida, a unção de Deus, ela não permanece dentro da igreja, porque Deus não trabalha em casa dividida. Deus não trabalha onde não há união. Mas o que nós vemos hoje? Em vez de ter união, tem união. É os crentes unhando um com o outro. E eu pergunto: aonde que queremos chegar com isso? Coisa que mais me irrita como pastor é ficar sabendo de picuinha de crente. Não vou participar porque é o Joãozinho que está na frente do trabalho. Não vou participar porque é a Mariazinha. Vai nessa onda aí. Jesus vem, arrebata a igreja, aí você vai servir o anticristo. Aí você vai, não, agora eu quero trabalhar para Jesus, agora eu quero ir. Aí, é muito tarde, querido. É muito tarde. Você vai ter que dar a tua vida por amor a Ele. Tem que ser por amor. Por amor. Então, é tempo de nós sermos um povo unido, irmão. Independente de quem está na frente do trabalho, quem não está, eu tenho que participar. Por quê? Porque eu sou membro do corpo. Então eles tinham união. E eu entendo, irmãos, que a união da igreja, Paulo comparou a igreja com um corpo. Você já viu num corpo um pé está para lá, uma perna para lá, uma cabeça para lá? Você já viu? Sim ou não? A não ser que aconteça um acidente, uma tragédia, acontecer isso. Mas do contrário, um corpo, para ele atingir um objetivo, está aqui esse celular aqui, ó. Está o meu corpo aqui. Para mim atingir o objetivo de pegar o celular, Cristo é o cabeça, Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo. Ele dá a ordem, vai lá e pega o celular. Ele deu a ordem, Cristo deu a ordem. Mas o que o corpo tem que fazer? Todos os membros têm que interagir. A minha perna tem que andar, os meus pés têm que andar, os meus olhos têm que ver, e a minha mão tem que pegar o celular. Há uma interação de todos os membros do corpo. Mas se Cristo dá a ordem, pega o celular, a perna está paralisada aqui. O que está acontecendo no corpo? Está enfermo, precisa ser tratado. Assim é a situação da igreja hoje, irmão. Uma igreja doente, uma igreja onde membros estão paralisados. Agora eu pergunto: como que nós vamos ser uma igreja vitoriosa, sendo que nós, como membros do corpo, nós estamos paralisados? E muitas vezes paralisados por perigo. Paulo diz assim: olha, não pode a boca dizer aos ouvidos: eu não tenho necessidade de ti. Não pode os olhos dizer ao nariz: eu não tenho necessidade de ti. Antes, todos os membros, por mais pequenos que são necessários no corpo. Mas o que nós vemos hoje? Tem muitos crentes que eles acham que eles são anjos. Não, pastor, tem que separar o joio do trigo. Você é anjo? Você é anjo? Eu pergunto: qual foi o dia que eu fiquei sabendo de algum erro,
palavra, alguma cagada de algum crente fica para não corrigir. Fala para mim, qual foi o dia? Uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu saber e não corrigir. Qual foi o dia? Agora ninguém é anjo. Eu não posso proibir ninguém de vir para a igreja. O joio, o trigo cresce junto. Quem que vai separar? São os anjos no final da vida do Senhor, não sou eu. Para que eu não arranque o trigo junto com o joio. Então, irmãos, uma outra coisa também. Você vê, eu quero que você abra comigo agora, sua Bíblia, em 1 Coríntios 12. Deus de glória. Aleluia. Da dor da glória hoje, né? É Jesus. Essa espada, meu. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 12. Eu falei para você que era forte, hein? Você pensa que ficou mais terrível do mundo você pegar uma palavra dessa, irmão. Mas aí de mim se não pegar. Versículo 25 e 26. Olha o que Paulo está dizendo assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então ele está nos ensinando esse princípio. A gente, como pastor, a gente é carne. Você vê principalmente o crente de renta, não dá vontade de nem ir atrás, você tem que ir. Porque é um membro do corpo de Cristo, é um membro machucado, é um membro ferido, você tem que ir atrás. Como o homem na carne, dá vontade de não ir, é birrento. Mas você tem que ir. Então, Paulo está dizendo que para que não haja divisão no corpo, antes todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Está ali essa guitarra, né? Quantas cordas ela tem? Quantas cordas? 6 cordas. Se uma delas se arrebentar, o que acontece? Vai ter som? Vai ter som, mas vai ter som distinto? Não, por quê? Está faltando uma. Assim também é a igreja, irmãos. Quando nós entendermos o que é viver em comunhão e o que é andar em união, que não tem capeta do inferno, não tem Satanás que possa impedir a marcha da igreja. Por que o diabo tanto ele luta? Por que ele coloca tanta divisão? Por que ele coloca tanto ciúme? Por que ele coloca tanto inveja no meio do corpo? É porque ele sabe que essas coisas impedem a igreja de marchar. Por isso ele luta tanto com isso, colocando ciúme no teu coração, colocando inveja do irmão, colocando inveja do dom do irmão, querendo parecer com o irmão. Mas querido, se você entender que eu e você, cada um de nós temos um chamado, quando nós aprendemos a respeitar o chamado do nosso irmão e nós andarmos unidos, não tem nada, nem inferno algum que possa impedir a marcha da igreja. Glória a Jesus. Deus fiel. Em terceiro lugar, a igreja também era comparada a um exército. 2 Timóteo 2. Deus de glória. 2 Timóteo 2. Versículo 3 ao 5 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então ele está dizendo aqui, para mim e para você, sofrer com ele as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Diz assim: nenhum soldado que está em combate se embaraça com os negócios dessa vida. Você já viu um soldado ele ir para a guerra e ele ficar distraído, olhando o passarinho que está voando? O que vai acontecer com ele? Vai levar uma balada na cabeça. E quantas pessoas embaraçadas, irmãos, que em vez de estar na linha de frente guerreando contra o Satanás, muitas vezes estão parados porque a irmã fez biquinho para ela. É porque a irmã falou da minha roupa, porque a irmã falou do meu sapato. Meu Deus. Uma coisa que eu tenho orado é para acabar o
ministério do telefone depois do culto. Porque você vai começar a queimar celular de pessoas. Vai começar a queimar. Ah, você viu essa parte da Fulana? Você viu hoje o Francisquinho errou o hino, né? Você viu? Vai nessa onda sua. Vai nessa onda. Até Jeová te pegar. Jeová, deixa o vivo morto. Então, querido, somos soldados. Nenhum soldado pode se embaraçar com os negócios dessa vida. O maior exemplo disso está na vida de Neemias. Construindo ali, com uma espada na mão, a colher de pedreiro na outra, levantando, edificando os muros de Jerusalém. Olha, Neemias, estão te chamando lá. Estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso parar. Glória a Deus. A espada numa mão e trabalhando com a outra aqui. Agora não, os crentes que qualquer coisinha, né, já tem entregue o cargo, já não querem mais. Meu Deus. Uma criança de renda, o que ele precisa levar? Então vocês sabem, né? Foi quando Deus estiver açoitando, a Bíblia diz que ele açoita todo aquele que recebe por filho. Então depois não reclama não. Quando você estiver fazendo bicho, você vai estar levando de parada de Jeová. Meu Deus, aleluia. E a última coisa, vamos correr aqui, que a relógio vai dar uma pedrada. Sexta coisa, sexta e última. Eles eram constantes. Versículo 46. Olha o que está dizendo aí. Versículo 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então está dizendo assim que eles eram unânimes, significa que eles estavam todos os dias juntos, todos os dias no templo, todos os dias no partir do pão. Então sabe o que havia neles? Constância. Eles eram constantes. E é o que tem faltado hoje. Nós podemos dizer que nós somos uma igreja constante. Tem aí os crentes de Santa Ceia, que aparece na ceia. Tem os crentes domingueiros. E eu já disse, eu estou calejado, com a boca calejada de falar. Vou falar de novo até você aprender. Você come uma vez na semana só? Meu Deus. Não, chega na hora do almoço, já aquele pratão, aquela serra, parece a serra da noite inteira. Mas espiritualmente? Você come uma vez só? Não, só no domingo alimentando, tá bom. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas dorme aí significa morrer espiritualmente. Não é o sono, não é o repouso do sono que Paulo está dizendo, não. Por quê? Não come. Santa Ceia, Jesus ele nos ensinou uma verdade espiritual muito grande. Todo aquele que de mim se alimenta tem vida em si mesmo, mas do contrário é verdade. Se eu não me alimento dele pela ceia, tendo comunhão com ele, eu não tenho vida espiritual em mim. Principalmente, por isso é entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram espiritualmente. Por quê? Negligenciam, não se alimentam espiritualmente. Ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todas as vezes que eu leio essa palavra, eu estou me alimentando espiritualmente. O meu espírito é alimentado, e quando eu alimento o meu espírito, ele vai ser mais forte do que a minha carne. Fica 3 cultos sem vir. 3 cultos. No quarto você já não tem vontade de vir buscar mais a Deus. Por quê? A tua carne fala mais alto. Ah, pastor, eu estou desanimado. Tá mesmo, não come. Ah, pastor, eu estou desanimado, mas vem na reunião de oração. Está se alimentando da palavra? E se não vem ouvir a palavra da igreja, eu duvido que em casa pegue na Bíblia para ler. Duvido. Muitos estão lá, no Salmo 23, no Salmo 91, está lá uma camada dessa grossura de poeira assim. Meu Deus. Glória a Deus, Porque não lê. Então, querido, temos que ter constância. Está dizendo aí, olha, e perseverar unânimes todos os dias no templo. Todos os dias. Pastor, mas então todo dia eu tenho que vir para a igreja? Como eu disse, você come só uma vez na semana? Nós temos culto quantas vezes, não? Quantas vezes? 3? Eles estavam todos os dias. 3 vezes nós estamos perdendo para eles. Eles estavam todos os dias.
temos culto 3 vezes só. E tem pessoas que acham que é muito. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Como que essa pessoa quer morar no céu? 3 vezes não consegue vir para a igreja no culto. Como é que quer morar no céu uma eternidade toda na presença do Senhor, se não tem prazer, né, Luquinho, em estar na presença de Deus? Nós temos que voltar, irmãos, como Davi no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora tem muitos que já não vêm mais por adoração, por amor, mas é por obrigação. Não, eu vou porque eu sou obreiro, e se eu faltar hoje, aquele pastor Eliudo vai ficar cobrando de mim. Eu cobro por amor a tua alma, querido. A palavra de Deus diz assim que nós, pastores, vamos ter que dar conta de cada alma. E por isso Paulo diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, como quem tem de dar conta delas, para que possam dar conta com alegria e não gemendo. Que a pessoa ia lá diante de Cristo, tinha 100 ovelhas, mas quantas estão aí? 60. Isso jogando um percentual lá em cima. Vou passar a peneira mesmo, não sei não, que vai aos 60. Mas os 40 se perderam pela caminhada. Isso vai ser, você acha que vai ser alegre para mim? Você acha que vai ser? Então, querido, uma alma vale mais do que o mundo todo. Então temos que ter constância. Significa ser persistente, significa você estar de contínuo na presença do Senhor, você não sair da presença dele. Paulo faz para nós uma grande exortação em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede entre vós constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E está mandando sermos constantes. Para encerrarmos a última referência, abra comigo em Filipenses 1, 27. Somente devais portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Mandando você aqui ser constante, persistente, não desanimar facilmente. Então, querido, por que a igreja primitiva era uma igreja vencedora? Porque ela seguiu todos esses princípios que eu falei aqui. Então é necessário nós, como igreja, voltar à essência do Evangelho. É necessário, como igreja, nós voltarmos a guardar os mesmos preceitos que eles guardaram. Aí você pode ter certeza que paralítico vai andar, cego vai enxergar, mudo vai falar.